Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Hoje o podcast está muito especial. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito relevante, que é o desenvolvimento do potencial humano, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas forças de caráter, as virtudes, nossas inteligências, vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento, espiritualidade. Ou seja, a gente vai trilhar aqui um caminho para a vida integral. E para bater esse papo com a gente hoje, eu tenho a honra de receber um querido, um verdadeiro arquiteto do potencial humano, desenvolvedor do potencial humano. Ele que é sócio fundador da empresa Caminhos Vida Integral, é facilitador de MBA, escritor, poeta, gente, um fofo. É o querido Luciano Alves Meira. Professor Luciano, que tem dedicado a sua vida a esse tema tão importante, que é o florescimento do potencial humano, e tem, ao longo da sua carreira, aplicado esse conhecimento em diversas grandes organizações, na formação de líderes. Então, hoje o papo está muito valioso, o professor Luciano traz insights, traz sua sabedoria, seu conhecimento, tudo que ele tem aplicado ao longo desse ano, ao longo da sua carreira, para falar, né, como é que é trilhar esse caminho para uma vida integral e alcançar a tão almejada plenitude. Então é isso, vamos conversar? Luciano, Veronice. primeiramente, né, mais uma vez agradecer pelo Eu que carinho, ter agradeço aceito o pelo convite. convite, estar aqui conosco. Luciano, eu sempre estou entrevistando mulheres aqui, sempre que vê uma mulher aqui, eu gosto de enaltecer as mulheres, sabe? Eu Claro. sempre falo, nossa, mas que mulher linda que está aqui. Com você não vai ser diferente, gente, olha que homem lindo. Obrigado. E com essa alma, né, de poeta, Obrigado. com um propósito tão nobre que é esse de florescer mesmo o ser lindo que nós somos, né, Luciana? E eu quero começar a nossa entrevista te perguntando onde começa a sua história e como a sua história te moldou para que você chegasse aqui nesse exato momento, sendo esse ser lindo, formador de outros seres lindos. Obrigado. Novamente, obrigado pelo convite, né, Veronice. E falar de um tema tão querido, né? Porque assim, eu realmente dedico hoje a minha vida a esse tema, mas de uma forma bem abrangente. Eu falo que existem muitas formas, muitas maneiras, né, da gente poder explorar um assunto, né? A minha história, ela é um pouco heterodoxa, assim, heterogênea, passei por muitas experiências, né? E acho que isso é importante como formação. Eu acho até que uma das questões que a gente tem que colocar hoje no mundo é até que ponto alguém deve só se especializar, né? A gente perdeu um pouco algo que já houve mais no passado, na época da Renascença, por exemplo, que era o ser humano se interessar por vários temas, vários assuntos e ter várias experiências, abrir essas experiências para olhar a inteireza da vida, né, a diversidade das possibilidades. Todos nós temos um potencial de complexidade. E às vezes a gente fica muito fechado numa caixinha, né? Sim. Então eu tive esse benefício, sabe, Veronice, de ter, em primeiro lugar, na minha juventude, eu tive uma experiência muito intensa com esporte. Eu fui nadador. Ali eu já comecei, eu não sabia ainda, mas eu estava lidando já com as questões de desenvolvimento humano na prática, né? Sim. Porque o atleta ele é desafiado a se aprimorar. Né? Isso. E é interessante porque eu mesmo me surpreendi comigo. Eu tive altos e baixos na natação, né? Mas nos meus momentos mais de maior resultado, eu falei, uau, eu não sabia que eu podia chegar a melhorar tanto esses resultados. Cheguei a fazer parte da seleção brasileira, bati recorde internacional, mas isso ficou para trás, né? Mas foi importante. Tudo que a gente vive, né, Veronice, faz parte da nossa formação. Ali entendi também a importância de saber me organizar, me disciplinar, o que é a competição, qual é o momento da competição, também qual é o problema da competição, né? Porque a vida de cooperar ela é muito mais rica do que a competição. Sim. E a sociedade, às vezes, só enxerga esse aspecto competitivo. Né? Então, até para que eu me desprendesse do excesso competitivo, eu precisei viver a competição. Eu acho que a gente só aprende mesmo com experiências. Né? Sim, então, foi uma vivência muito importante. Depois, depois da natação, eu fui morar nos Estados Unidos um período, depois voltei para o Brasil, ia me formar em biologia, acabei não me formando, por isso que é heterodoxo, né? Venho de uma família de médicos, né? Sim. Então fui muito influenciado por essa ideia da biologia, mas acabei saindo, trabalhei alguns anos no terceiro setor,
passei uma fase assim muito religiosa, né, ali entre os 18 e quase os 30 anos, mais ou menos. Mas depois me formei em letras e morei de novo nos Estados Unidos. Então eu fiquei entre Brasil e Estados Unidos, fui me aperfeiçoando em algumas coisas, como gestão de organizações sem fins lucrativas. Me formei em letras porque eu sou apaixonado por literatura, por filosofia, eu leio muito e tal, mas acabei trabalhando mesmo com gestão na área educacional. Isso foi progredindo de uma maneira meio natural, as oportunidades vieram. Eu comecei, então, fazendo mais essa gestão de terceiro setor e de pessoas dentro do terceiro setor, mas acabei, no ano de 2005, fazendo uma transição para o mundo corporativo. Eu fui convidado para ser um facilitador de treinamentos da Franklin Covey, que é uma empresa internacional de treinamento, e fiz a ponte Brasil-Estados Unidos durante vários anos. A partir de então, me tornei diretor dessa empresa, comecei a atender muitos líderes em várias empresas aí pelo Brasil, né? E comecei a ver que eu realmente amo isso, eu tenho uma paixão muito grande não só de transmitir saberes, porque eu estudo muito e gosto de levar conhecimento, mas eu fui percebendo também que eu gosto de provocar as pessoas para que elas achem seus próprios caminhos. Eu estou muito convencido disso, Verônica, que não existe um molde que serve para todo mundo, né? Mas existem provocações que abrem, cada um vai encontrar a sua própria forma de... Né? Então eu fui, desde 2005 em diante, me especializando na formação de líderes, né? E já são quase 20 anos agora, né, trabalhando com grandes organizações, e a gente aprende muito. Eu falo que o professor... Rica, né? Tem gente que acha que o professor é o que sabe, né? Eu falo, não é bem assim. O professor é aquele que, lógico, ele tem que estudar muito e se preparar muito para os eventos educacionais, mas quando ele vai ao encontro do seu aluno, né, ou do seu participante, ele vai receber também um fluxo de novos estímulos que fazem com que ele tenha que reinterpretar o seu próprio conhecimento. Então, os professores de coração aberto, e eu sei que tem muitos, né, de mente aberta e coração aberto como você, eles estão sempre aprendendo também. Então é um processo de crescimento contínuo. É uma bênção, né? Você trabalhar com algo que a todo momento provoca você a repensar, a remodelar, achar novos caminhos. Então eu sou minha história é essa. Minha história é de alguém que sempre buscou autoconhecimento, buscou saberes. Eu acredito que é possível viver melhor quando temos mais conhecimento. Mas que ao mesmo tempo está sempre aprendendo e aberto como se não soubesse nada. É uma experiência paradoxal, né? Mas é exatamente isso. E é tão bom quando a gente tem a oportunidade de viver esses caminhos, né? Eu tenho me dedicado, Luciano, a ir para as redes e a falar sobre esse movimento, sobre provocar. Boa. Vamos refletir. Será mesmo que eu não alcancei a plenitude? Ou será que o que falta é tomar consciência do que a gente tem mais do que a gente pensa que tem, não é? Acho que você vai me perguntar sobre vida plena, então eu vou a economizar resposta, porque você já está me provocando. O que será que é a tal da vida plena? Então, mas assim, onde é que fica esse caminho para a vida integral? Como é que a gente chega lá? Tá fácil de encontrar esse caminho? Boa. Tá difícil? Do que a gente precisa se desapegar para poder trilhar esse caminho? Boa. Bom, vida integral é um termo que hoje, inclusive, é bastante utilizado. Nos Estados Unidos existe um movimento que foi criado por um filósofo chamado Ken Wilber. Ele está vivo, inclusive, produzindo, né, escreveu muito até hoje. E ele utiliza muito esse termo, vida integral, visão integral, né? E existem conceitos diferentes, não é só ele que formulou esse conceito, mas existem formas diferentes de falar sobre o que seria isso, né? Uma forma simples. A gente pensar que nós percebemos em nós uma dimensão física, fisiológica, biológica, né? Mas também percebemos em nós uma função psicológica e até espiritual, né? Então, se a gente começar a pensar no ser humano como esse ser complexo, nós somos um só, é uma experiência compacta e sintética. Eu sou o que eu sou. Porém, ao mesmo tempo, se eu sair e analisar, né, de uma forma um pouco mais detalhada, eu consigo ver esses aspectos. Como é que eles estão conciliados? Como é que a minha vida fisiológica, por exemplo, as minhas emoções e também o funcionamento do meu corpo, a minha saúde física, está conciliada com as minhas ideias, com as minhas escolhas, com o meu pensamento, minha forma de pensar?
com a minha filosofia de vida, né? E o espiritual que é, né? Eu sempre estou convencido de que o espiritual é o que vai além do pensamento. Sim. Existe um pouco de confusão aí para mim sobre esse assunto, porque às vezes a gente confunde o que nós estamos pensando com o espiritual. Não, o espiritual é um sentimento expandido que não pode ser explicado facilmente por palavras. Uhum. Então é como se fosse aquela dimensão um pouco misteriosa do eu, que é profundo, né? O eu profundo, ele não se revela facilmente. Uhum. Né? Quando eu começo a ter contato com essa vida profunda, que efeitos isso tem sobre mim? Então, como é que você integra a ideia do integral? Sim. Integra esses aspectos que são, às vezes, mais superficiais, mais cotidianos, mais do dia a dia, né? De cuidar das coisas práticas da sua vida, Sim. com os aspectos mais profundos. Como é que você integra corpo, mente e emoções, os sentimentos, a sua vida de relacionamentos com a sua vida de trabalho? Todas essas várias possibilidades de quem nós somos, dessa identidade humana de estar no mundo, estar vivendo aí, né? Como é que a gente faz a integração disso? Isso é a ideia do integral. Sim. Pode parecer fácil, teoricamente. Na prática, como eu vou voltar à minha fase de atleta. Sim, tá? Eu aprendi lá, uma das minhas lições de atleta foi, se você se dedicar e treinar para valer, você vai melhorar muito no que for, em qualquer atividade da vida. Mas eu não acredito que alguém possa impor isso a você. Você tem que fazer. Sei. Não vai dar certo. Vai gerar uma série de problemas você fazer algo com dedicação imposta. Mas quando eu quero, quando nasce de um querer, você vai acabar chegando lá. Se você se dedicar por algum tempo, com muito esforço, né? Repetição, fazer de novo. A integração não deixa de ser isso, olha. Conseguir integrar esses aspectos da vida requer treinamento, requer uma certa estratégia, um conhecimento sutil de si mesmo, um observar-se constantemente. Você está sempre se observando e vendo como é que a sua vida emocional é afetada pelos seus pensamentos, como é que as suas decisões afetam outras pessoas e aí afetam os relacionamentos. Se você começar a observar isso, aprender, quase que é um diário em que você vai escrevendo, que você vai refletindo, que vai se vendo, e você vai vendo como tudo está realmente conectado em você. No final você é um, mas tudo isso faz parte desse um, você vai aprendendo a se integrar. E aí assim, mas Luciano, parece um assunto meio esotérico, isso tem a ver com o meu salário? Tem a ver com quanto eu ganho? Tem a ver com... Não. Né? Eu falei assim... Não, e o pior é que tem, né? Eu acho que se você... Então vamos lá, me interessou. Se tem, agora eu quero saber. Tem pelo seguinte, né? Assim, se eu viver uma vida muito fragmentada, Veronice, que eu nunca parei para fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autointegração, eu me disperso. Minhas energias começam a se dispersar. É muito mais fácil uma pessoa entrar numa espécie de desespero quando as coisas não estão bem, e sempre vai haver momentos de alto e baixo na nossa vida. Eu já aprendi isso lá no esporte. Tem o alto e tem o baixo. Então, se eu estou num momento de baixa, de dificuldade, algum tipo de dificuldade, seja financeira, já que estamos falando disso, né? Ou seja social, sei lá, qualquer dificuldade que você passe, perda de alguém, etc., e você não está integrado, você se desfaz, você perde energia. Se consome pelo desespero. Se consome, gostei da palavra. Então você vai, eu diria, você vai se descaracterizando, vai perdendo sua essência. Por isso tantas pessoas ou ficam doentes do ponto de vista emocional e, vamos dizer assim, mental, né? Nós estamos vivendo uma sociedade com muita enfermidade psicológica, né? Se não chegam a isso, vivem uma vida reduzida. Eu falo que passam a entrar na defensiva. Veja, quando eu não estou integrado, eu vou ter que reagir ao que está me acontecendo de uma forma talvez mais defensiva. Né? Então eu começo o quê? Então eu não quero mais falar com as pessoas, então eu não quero mais ter aquele convívio, eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia antes, eu vou deixar... eu não tenho mais tempo... Eu vou me auto-sabotando? Eu não tenho mais tempo, por exemplo, para aquelas atividades mais leves e deliciosas que faziam com que eu tivesse mais alegria no meu dia a dia, porque eu estou muito preocupado com as questões financeiras, com o meu futuro e tal. Eu entro numa neurose em relação aos resultados da vida, né?
sem ter as ferramentas para conviver com isso e resolver disso de uma maneira mais leve e natural. A integração gera leveza. O resumo dessa ópera isso, né? a integração gera leveza, mas não é fácil viver integrado numa sociedade tão fragmentada. Né? Essa é a situação, é a condição humana em que nós estamos. Né? Sociedade fragmentada, necessidade de integração. A maioria não tem educação para isso, não se preparou para isso, e aí acaba entrando na vibe da fragmentação. Né? Espero que tenha ficado claro. Não, eu entendi. É um assim, assunto sutil. Sutil. É um assunto sutil. E você está falando aqui, está fazendo tanto sentido, porque em algum ponto da minha jornada, Luciana, eu me encontrava exatamente desse jeitinho que você acabou de descrever aqui. Uma ansiedade pelos resultados da vida, dos sonhos que eu queria alcançar, que eu queria almejar. De repente eu me vi consumida por uma questão financeira na minha vida e veio o desespero, e muitas vezes eu me deixei a ser consumida, por isso que eu falei, né, assim, o desespero me consumiu em algum momento, e foi preciso, assim, é mais do que força de vontade, está para além da força de vontade, não é uma simples força de vontade. Você teve que se reconstruir. E foi justamente nesse ponto, há um tempo atrás, que eu busquei essa reconexão, assim, né? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? O que essa situação está querendo me mostrar? O que eu preciso compreender dessa situação para saber que eu estou acima dela e que ela está aqui para me despertar? Faz sentido falar que as tribulações, ou da forma que você trouxe aqui, um desajuste social, uma doença psicológica que chega, é um chamado. Vamos dizer assim, eu gosto de falar que é um chamado da alma para a gente olhar para dentro. Isso. Veja, viver é um desafio. Viver significa encontrar, em algum momento você vai ter algum tipo de obstáculo. Eu não conheço ninguém que esteja isento disso. Sim. Ah, mas aquele fulano é mais rico, ele é mais poderoso, ele é mais famoso. Vai lá na intimidade dele para ver também que ele tem problemas. Não existe ninguém isento, né? E o que o Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto muito, prezo muito, respeito muito, né, o criador da logoterapia, ele deixou dentro da sua sábia literatura, ele fez a gente entender isso, olha, não é a questão da vida, o problema da vida não é ter problemas, porque todo mundo tem. Isso aí, né? Porque todo mundo tem. Ele dizia, o problema essencial do ser humano não é o sofrimento, porque todo mundo sofre. O sofrimento faz parte da existência. A questão é como nós reagimos a isso, a essas situações. Eu percebi que na sua fala, Veronice, você falou de uma atitude sua. Você mexeu na sua atitude diante daquela situação mais difícil e se recompôs. E foi se recompondo, e foi buscando algo mais, mais profundo naquele momento. Então, talvez até essa situação que a gente possa olhar como algo muito negativo, assim, aquele olhar, eu não queria ter passado por aquilo. Mas no seu caso, me parece que gerou sabedoria. Então, de um mal veio um bem, olha só. De uma situação difícil veio um crescimento. Né? É fácil falar aqui numa entrevista, né? Mas quando nós estamos num momento difícil, de perda, né, as pessoas elas sucumbem muitas vezes. Precisam de apoio, precisam de alguém que as oriente, né? E o nosso trabalho de educador tem sido nesse sentido. Eu não faço questão de prometer aos meus alunos, aos meus clientes, que eles vão ter resultados imediatos. Porque eu acho que todo mundo que faz essa promessa pode estar falsificando, né, a verdade sobre o desenvolvimento humano. Eu não acho que nada é fácil no desenvolvimento humano. E nada é imediato. Né? São muitas camadas. Não vendo isso. Né? Agora, o que nós podemos ajudar você num processo, porque aí é processual, de crescimento em que você se fortaleça de tal modo que mesmo as tempestades mais duras sobre você, você não vai sucumbir. Você vai se sentir forte o suficiente para atravessar os momentos mais difíceis. Isso é o desenvolvimento, esse é o caminho do desenvolvimento. Luciano, isso é tão verdade que você está trazendo, porque eu lembro que eu participei de um treinamento com você, né, o Plenitude. Eu não me recordo exatamente quando foi aquele tempo. Acho que foi 2018. 2018. Né? Puxa, e que legal te reconectar, viu? Depois desse tempo, as fichas foram caindo, né? E aí, Luciano, lá naquele treinamento, eu lembro que teve um momento em que a gente falou sobre propósito, sobre tudo isso que você está trazendo aqui, né? Sobre o que me deixaria leve, sobre o que faz a gente ter aquela sensação de que
que o que eu estou fazendo é como se você dissesse, nossa, eu nasci para isso. Sensação gostosa, eu nasci para fazer isso. E aí lá, naquele treinamento, eu comecei a escrever algumas coisas. Eu também gosto de escrever, eu me reconheço escritora, eu gosto de escrever. Tenho várias reflexões que ao longo da vida eu fui escrevendo. E eu comecei naquele processo a escrever um projeto que se concretizou nesse podcast aqui. Olha. Nesse podcast. Por um tempo ele ficou um pouco adormecido, porque eu lembro de escrever lá assim que eu queria inspirar pessoas, que eu queria ajudar as pessoas a carregarem o peso com leveza. Porque como você está trazendo, problema todo mundo tem, um peso ou outro é da vida, faz parte, né? Mas é olhar de um outro ângulo e colocar leveza naquilo. E aí, passou um tempo, trabalho, família, outros projetos, ficou um pouco adormecido, mas aí você falando aqui, né, me trouxe exatamente isso, né? É um processo. Eu precisei passar por algumas questões, inclusive essa questão que eu falei, que eu tive um momento de dificuldade financeira, de desajuste, de falta de gestão, enfim. Mas eu precisei passar por ele para poder falar, olha, tem uma saída. Né? Inclusive no livro que eu escrevi, eu falo lá, né, olha, eu acho que eu fui no fundo do poço. E ninguém quer estar no fundo do poço. O fundo do poço é frio, tem solidão, é escuro, tem vergonha. Né? E muitas vezes nesse momento, por isso que o livro chama Uma Conversa com a Alma, porque eu conversava com ela. O que eu preciso compreender. E eu lembro que um dia eu estava tomada pelo desespero quando minha alma me falou, não, agradeça, porque foi exatamente daqui que você vai emergir. Você precisava chegar aqui para você emergir. Mas só que até tomar consciência disso, a gente quer culpar o outro. Exatamente. A gente quer se vitimizar. Não é? As saídas convencionais, né, do nosso egocentrismo, né, geralmente são essas, né? Ou eu me autoflagelo, né? Eu não sou, eu não tenho valor, eu não sou capaz, né? Então você destrói a sua própria autoestima. Sim. Ou você culpa o mundo, culpa as pessoas à sua volta, né? E eu falo que amadurecimento e crescimento significa você começar a se distanciar dessas atitudes, né? Elas são falsificações mentais, né, que a gente utiliza para reagir a uma situação que a gente ainda não compreendeu. Sim. É aquilo que você mostrou bem. Na medida que você começou a fazer as perguntas certas e começou a compreender a circunstância, você também começou a encontrar a saída. Sim. Né? A saída é sempre um processo de compreensão. Autocompreensão, compreensão sobre o outro, compreensão sobre a circunstância. Gosto muito de um pensamento do Ortega y Gasset, filósofo espanhol, que dizia, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Exato. E preciso saber, conhecer bem o eu e as circunstâncias. E saber como salvar as circunstâncias, porque isso também afeta o eu. Né? Sim. Essa dança entre quem eu sou e como eu estou vivendo no mundo, as minhas relações, o meu trabalho, os meus desafios, né? E um processo que vai aumentando a compreensão cada vez mais. Isso que é o caminho do desenvolvimento da vida plena. A vida plena, posso falar? Pode falar, porque aí eu já ia falar, assim, olha, contextualizado tudo isso aqui, e eu contextualizei aqui minha história pessoal, né, para falar assim, que durante todo esse tempo, né, eu ficava lá assim, mas e a vida plena, e a plenitude? Porque a gente busca enquanto ser humano, plenitude nos relacionamentos, a plenitude na nossa vida financeira, a plenitude na nossa saúde, a gente busca, né? E aí, em um certo momento, eu fui convidada a falar, a refletir exatamente como eu comecei aqui a abertura do nosso podcast. Será que você realmente não alcançou a plenitude? Ou falta você tomar consciência de que você tem muito mais do que você imagina que tem? Aí foi outro exercício que eu comecei. E aí, contextualizado isso, eu quero saber, né? O que é, afinal de contas, a plenitude, essa vida plena? Será que a gente realmente não alcançou? Ou falta a gente tomar consciência? Será que é possível? Eu quero citar duas fontes importantes, pelo menos, 2 ou 3 fontes importantes para a gente poder explorar o que é a vida plena, né? Uma delas é Carl Rogers, que foi um psicólogo humanista muito importante norte-americano. Outra delas é a psicologia positiva, que atualmente tem um papel nessa explicação também. Adoro. Né?
Mas antes, queria até contar um episódio, né? Eu lembro de uma pessoa, num post que eu fiz sobre desenvolvimento humano, que falou, eu não acredito que exista vida plena. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, porque nos posts às vezes as coisas não ficam tão claras rapidamente, né? A internet tem essa coisa, né? Que as coisas são meio blur, assim, meio desfocadas. Aí eu comecei a conversar e comecei a entender que essa pessoa estava achando que vida plena é vida perfeita. Exato. Então a vida plena seria tá tudo no lugar, né? Tudo perfeito, minha família perfeita, saúde perfeita, resultados financeiros, alcancei todos os meus sonhos, então seria a vida plena. Eu falei, olha, se for isso é impossível. Né? Eu sou o primeiro a dizer que não é. Né? Mas então se não é isso, o que é, né, professor? Eu falei, olha, vida plena é um conceito, tá? E talvez o primeiro que tenha colocado de maneira bem interessante esse conceito profundo foi Carl Rogers. Foi um psicólogo humanista norte-americano, no século XX ele fez escola, até hoje ele é muito respeitado, sua literatura, seus livros, né? E aqui no Brasil, várias obras dele já publicadas. Na verdade, ele é o grande, na minha opinião, o grande codificador de um assunto que se fala muito hoje em dia aí entre treinamento, coaching, etc., mas que foi ele que deu o impulso profundo, que é a questão da empatia. Talvez ninguém como ele tenha explicado o processo empático no século XX. Né? E ele achava que o conceito de vida plena não tem nada a ver com a vida perfeita, é um entregar-se ao fluxo. Ele dizia, é como se você conectasse, de novo, ele era o grande arauto da compreensão. Você precisa se compreender melhor, mas o outro tem um papel muito importante nesse processo compreensivo. Nós somos espelhos uns para os outros. Então ele sabia do papel do terapeuta, ou do papel do amigo, ou do papel do pai, da mãe, do colega, né? De ajudar o outro a se compreender. Ele dizia, quando alguém se sente compreendido, esse alguém se liberta para crescer, para mudar, para se transformar. E o ideal seria, ele diz, que todos nós tivéssemos um sentido tão compreendidos que nós estivéssemos sempre nos entregando a uma espécie de fluxo da própria vida. Entregar-se à vida, permitir que a vida se desdobre, ou seja, saída defensiva. Né? Então a vida plena, no caso dele, seria essa vida de peito aberto, de entregar-se, de entender esse fluxo e deixar que o fluxo te leve. A própria intuição, os recursos mentais, emocionais que você tem vão te levar de uma maneira mais sábia a melhores caminhos. Mas a maioria de nós não se entrega a esse fluxo, porque nós somos na defensiva. Nós somos uma sociedade do medo, uma sociedade da competição, uma sociedade em que a gente tem que se defrontar o tempo inteiro. Né? Então, ao estarmos nessa postura medrosa, defensiva, nós nunca estamos no fluxo. Né? Quando esse fluxo pode nos levar. Isso já nos remete à ideia do flow, né? Sim, também, sim. É um outro autor que eu não citei ainda, que é o Mihai Csikszentmihalyi, que fez a grande pesquisa da ideia do flow. O que é o flow? Estado de flow. Estado de flow são atividades que você está entregue. Novamente, olha, a ideia do entregar. Né? Você está entregue e você tem uma identificação forte com ela. Quando você achar uma atividade que você entra em flow, eu vou dar uma dica para quem está nos ouvindo assim, olha, o que é uma atividade que você entra em flow? É uma atividade que você nem vê o tempo passar. Sim. Pense na última vez que você fez alguma coisa, está tão agradável fazer aquilo, profissional ou um hobby, que você nem viu a hora passar. Meu Deus. Esse momento de flow é um momento de plenitude, um momento de vida plena. Luciano, mas é possível ficar o tempo inteiro assim? Eu falei, olha, vai depender de você se autoeducar para não se deixar entrar na defensiva. Entendi. Entendeu? Você tem que, a todo momento, você tem que se perceber e ver o quanto você está se retirando do fluxo da vida e o quanto você está se deixando entrar nesse fluxo. É como se cada um de nós tivesse uma espécie de programação natural, né? Talvez até espiritual para a vida, né? Mas nós estamos sempre segurando esse processo e a gente acaba vivendo essa vida fragmentada, de luta, de medo, né? A psicologia positiva, que surge no final do século XX e já entra agora no século XXI com bastante pesquisa, né? É um ramo da psicologia que é muito científico e que lança a mão de uma série de pesquisas para tentar achar quais são os fatores de uma vida mais completa, mais plena. Também utiliza
a ideia da vida plena, né? E o Dr. Seligman, Martin Seligman, que é um grande líder desse processo, né? Ele foi presidente da APA, inclusive, que é a Associação Norte-Americana de Psicologia, né? Um homem de grande reputação nos Estados Unidos. Ele coordenou durante muitos anos, né? ainda está lá fazendo esse trabalho, as pesquisas e acaba juntando alguns fatores. Né? Um livro famoso dele chama Florescer. Sim. Ele traz 5 fatores para o florescimento desse potencial humano que vão levar então, a uma vida mais plena. Então ele fala no sentido, na importância de você encontrar sentido. Você falou do propósito, né? O propósito é uma das formas do sentido. Eu posso tentar codificar, escrever uma declaração de propósito. Luciano, por que você existe? Qual a sua função no mundo? Né? Qual a sua utilidade no mundo? Você é útil para o mundo, para as pessoas à sua volta? O propósito nasceria um pouco dessa ideia. Né? Só que isso, algumas pessoas têm dificuldade, viu, Veronice? Eu sei, porque há muitos anos já na estrada, né? Elas têm dificuldade de formular isso. E elas falam, Luciano, eu não consigo escrever um texto assim que seja... A gente estimula, faz exercícios, e a pessoa às vezes ainda não consegue. Por quê? Porque existem alguns perfis, né, pessoais, nós temos uma diversidade de perfis, que têm dificuldade com essa visão mais filosófica, mais abstrata do todo. Né? São pessoas muito práticas. E aí eu falo para elas, olha, mas o sentido para você não precisa estar numa declaração de propósito. Ela pode estar em você se sentir útil na próxima atividade que você vai fazer. O que você vai fazer hoje, né? Falou assim, a gente tem que começar sempre no aqui e agora. Aqui e agora. O que você vai fazer hoje? O que a vida está te chamando agora que faça sentido para você? Que coloque você como alguém que está impactando alguém. Pense dessa forma. Pode ser seus filhos, sua esposa, seu marido, seu namorado, pode ser a sociedade como um todo, né? Mas quando você faz algo que vai além de si mesmo, ou seja, você impacta o outro, você já ganha sentido. E talvez a sua próxima atividade esteja chamando você para o sentido. Então, se você não tiver um propósito escrito, né, e todo ele explicado, eu tenho um propósito de vida que demorou anos para eu escrever simples e pequeno, né? Mas não é a única forma. Você pode encontrar o sentido também no que eu chamo de um instante que você está vivendo aqui agora. O Viktor Frankl dizia assim, Dr. Viktor Frankl, né, ele dizia assim, não é você que deve perguntar à vida qual o sentido dela, é ela que está perguntando que sentido você dá a ela agora. Nesse momento único, de uma pessoa única que é você, porque você não é igual a ninguém, existe algo que pode ser feito que é do seu jeito, que só você pode fazer desse jeito. Então é uma experiência tão irrepetível no universo que ela ganha sentido. Percebe? Se você não fizer, ninguém fará. Se você não for assim agora, nesse abraço, nesse encontro, nesse trabalho, nessa tarefa, isso nunca acontecerá. Vai ser um vácuo no tempo. No cosmos, né? Então, o sentido é você realizar essa espécie de luz do instante. Né? Então, existem muitas maneiras da pessoa aprender a dar sentido. E esse é o primeiro dos 5 fatores. Vida com sentido. Né? Mas aí tem outros 4 fatores, não vou falar tanto deles, mas vou dar o nome deles, né? Do florescimento. O segundo é vida de realizações. Então não adianta só você também encontrar uma espécie de rumo, um propósito, se você não realiza. O que o Dr. Seligman vai descobrir na psicologia positiva é meio óbvio, mas é bom que a ciência esteja nos dando confirmações, é que se você pode botar a mão na massa e fazer coisas acontecer, isso é altamente realizante. Não necessariamente o resultado tem que ser sempre o melhor. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito neurótica com resultados. Mas uma coisa é você ter um plano que nunca saiu do papel, e outra coisa é você ter um plano que você vai fazer. Se der certo, que maravilha. Se der errado, você vai aprender alguma coisa. O importante é que precisa ir para a realização. Isso é vida de realização. Precisa desse movimento. Isso. Então encontrar um sentido, mas colocar esse sentido em prática. E à medida que você for aprendendo a fazer com excelência, você vai trazer resultados também. Você não precisa ficar neurótico com resultados, porque eles virão. Eles virão naturalmente. Eles virão, né? Você vai crescendo com eles. O terceiro fator, então, sentido e realização. O terceiro é chamado de engajamento, mas é o flow.
a ideia de que pelo menos algumas atividades que você deveria escolher toda semana na sua agenda deveriam ser atividades que você tem prazer em fazer não pelo resultado, mas pela própria tarefa. Vou dar um exemplo da minha esposa, Anabela, né? Ela ela é cofundadora da Caminhos, Vida Integral, comigo, né? E ela tem uma função administrativa na empresa muito importante hoje. Mas ela gosta do que ela faz, mas ela tem uma outra atividade que é cozinhar. Ela é aficionada em culinária, ela estuda culinária, ela fez cursos, ela faz, monitora bons restaurantes para entender o que aquele chefe, qual é a especialidade dele, Gente, o que ele tá faz. vendo? Ela entende, né? E ela gosta de entrar na cozinha e cozinhar. E ela fala para mim assim, quando eu estou aqui fazendo uma refeição na cozinha, eu esqueço do resto. Esqueço do resto, esqueço do mundo. E parece que eu estou assim, fazendo algo que eu nasci para fazer. Né? Então ela entendeu isso, isso é autoconhecimento. Ela entendeu que essa atividade é engajadora para ela, é o flow. Né? Ai, que delícia. E nós precisamos povoar a nossa agenda com esse tipo de atividade se nós quisermos ter uma vida plena. Ah, Luciano, mas ela ganha dinheiro com isso? Não, olha só, ela não ganha dinheiro cozinhando. Né? Então não pode estar só atrelado ao dinheiro. Isso é um pensamento disfuncional da sociedade atual. Achar que a gente só deve povoar nosso dia com atividades que dão dinheiro. Né? É até melhor a gente reduzir um pouco as nossas necessidades, se for o caso. Eu falo que às vezes a gente bota uma barra muito alta para a qualidade de vida financeira. Né? E aí passa o resto da vida aprisionado a fazer atividades que você não gosta para ter aquelas coisas. Assim, será que você está tomando uma boa decisão? Tudo bem, tem gente que tem facilidade para ganhar dinheiro, mas talvez isso seja o perfil dele. Né? Tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Eu acho assim, olha, talvez sua praia é encontrar as atividades que te dão prazer e realização e encontrar uma forma de viver fazendo mais isso. Mesmo que você tenha que ter necessidades um pouco mais simples. Porque na simplicidade estão os valores mais bonitos da vida. Você não precisa ser rico para vivenciar o amor, o carinho, a beleza. Gente, que ele é um poeta. Eu estou aqui me deliciando de tudo isso. Então essa é a ideia do engajamento. Atividades que, puxa, são disparadoras de amar a vida. Né? O quarto fator de florescimento são as relações. Esse é um ponto crítico. Né? Eu acho que todos nós que já temos certas vivências deveríamos ter aprendido, porque a idade não garante. Tá? Não, né? Tem gente que envelhece e não aprende. Não aprende, né? Então, assim, mas eu acho que todos nós que já vivemos mais já entendemos o seguinte: relacionamento é uma coisa séria. Né? Porque as pessoas com que você se cerca acabam, vamos dizer assim, criando a experiência de qualidade de vida que você tem. Né? Relacionamento, se você, por exemplo, tiver com pessoas que te jogam muito para baixo ou que não enxergam em você o seu, vamos dizer assim, a sua potencialidade, né? Elas podem funcionar como uma espécie de âncora para você. Né? Agora, por outro lado, a gente pode estar cercado de pessoas maravilhosas que podem ser muito importantes para que nós vivamos melhor e que nós sejamos importantes para elas também, uma espécie de troca mútua. Só que se você não sabe se relacionar, você destrói a relação. Quantos de nós já destruímos em algum momento, eu acho que ninguém está isento, um bom relacionamento que por causa de uma fala equivocada, de uma atitude boba, de uma insistência num ponto que não deveria ser, né? E a gente acaba destruindo essas relações. Então, o que a psicologia positiva vai dizer é o seguinte: olha, relacionamento tem a ver com bem-estar, tem a ver com felicidade psicológica, tem a ver com... Todo mundo precisa, mas não é todo mundo que sabe nutrir. Boas relações. E também não é relação super... Não é ter 1 milhão de amigos na internet. Né? Não é isso. É você ter aquelas relações de qualidade, não é quantidade. É qualidade. Qualidade. As pessoas que, puxa, eu quero que elas estejam na minha vida. É importante que elas estejam na minha vida. Né? E isso faz com que eu seja quem eu sou. Né? Claro, aí eu preciso estar muito atento às necessidades delas. Delas também. E olha que legal, isso também aumenta o primeiro fator, que é o sentido. Lembra que a gente falava? Lembra. Quando eu vivo para os outros, eu encontro sentido na vida. Né? Então, nutrir relações com aquelas pessoas com quem eu quero viver. Né? E o último fator, o quinto, é chamado de vida aprazível. Foi uma tradução que fizemos aqui no Brasil. Mas, para explicar melhor, seria
a qualidade da sua, vamos dizer assim, emocionalidade. Como é que você lida com as próprias emoções? As emoções não estão só ligadas a relacionamento. A emoção, na verdade, de um ponto de vista neurológico, eu sei que você estuda tudo isso, né? É um mecanismo do nosso sistema nervoso para detectar se a situação está favorável ou não. Nós chamamos, não sei se essa nomenclatura é a melhor, mas nós chamamos de emoção negativa aquela situação que parece ameaçadora, ruim, né? Que vai causar algum dano, alguma perda. Se eu sinto que alguma coisa está vindo para mim agora, não é legal, eu entro no que a gente chamaria de emoções negativas, né? E existe uma química dessas emoções hormonal que vão fazer com que eu me sinta estranho, me sinta mal, me sinta pior, porque, né, ou me sinta reativo, faz parte, nós devemos entender que isso faz parte de quem nós somos. Sim. A capacidade de recuar, buscando um equilíbrio, ou buscando uma fuga, né? Ou a capacidade também, ao contrário, de me abrir. Aí seria aquele momento que parece muito favorável. O que está acontecendo agora é muito bom. A pessoa que está chegando ali vai me trazer coisas boas. O trabalho que eu vou fazer aqui vai terminar bem. Entendi. E as emoções são positivas, a gente chama de positivas, né? Bom, o que seria uma vida saudável do ponto de vista emocional? Sim. Há um mito de que a psicologia positiva estaria ensinando, né, isso foi um engano aí que se propagou pela internet, a você só buscar emoções positivas. Não é isso, porque todo mundo vai ter uma espécie de... A gente navega, né, entre os... Até se você tirar nome positivo e negativo, que eu vou dizer assim, você tem emoções. Algumas que você sente de um jeito, outras de outro. Sim. E de uma pessoa para outra, né, Muda, Veronice? né? Já muda, olha. Uma mesma situação que te faz sentir aberta, com vontade de, né, no outro de fazer já... com ideias criativas, para o outro vai fechar ele, vai fazer com que ele se sinta com medo, porque as associações vêm do passado. Se você tem uma boa experiência no passado com aquela pessoa, quando ela se aproxima de você, aquilo te faz bem. Mas se você teve uma experiência muito ruim no passado, aquilo vai te... Então, duas pessoas diferentes podem ter duas reações totalmente distintas para a mesma situação, né? Então, a vida emocional não é só querer emoções positivas ou também só masoquismo, assim, só quero ter emoções negativas. Não, não é nada disso. Seria a ideia de você aprender a ter mais consciência da sua vida emocional. Consciência. De novo, vai para o autoconhecimento, que é assim, olha... Adoro. Quais são os meus gatilhos? Isso. Como é que eu funciono melhor? Se observar, como você falou, né? Eu vejo em mim mesmo, olha, às vezes eu acordo um pouquinho mais blue, assim, um dia um pouco mais triste, né? Eu sempre pratico meditação de manhã, isso é essencial, faz parte da minha disciplina Também de vida. adoro. Me faz muito bem. Mas eu percebo que a meditação em si, ela tem um efeito maravilhoso em vários aspectos, mas ela não me faz mais alegre. Agora a música faz. Então é interessante, às vezes quando eu estou um dia um pouco mais blue e falo assim, olha, não tem razão para estar triste, né? Não tem nada acontecendo que justificasse. Se te justificasse, abraça a tristeza. A tristeza também te ensina. Sim, né? sim. Mas se não está justificado, vamos ouvir uma música. Então eu saio para correr, por exemplo, fazer exercício no sol, ouvindo música. Falo, tá aí, ó. Garanto para você. Para mim, assim... Funciona. Funciona pra caramba. Né? Porque há relação aí com o sol, com a música e o próprio exercício, né? Toda uma química do bem-estar. Né? A serotonina aí aumenta. E de repente você fica alegre. Né? Então eu mesmo resolvi a minha tristeza, sim, sem nenhum tipo de acontecimento externo a mim. Eu não precisei ganhar na loteria, não precisei encontrar um amigo né, que eu não vejo. Não, eu simplesmente mexi com minha própria vida emocional através de um recurso simples que foi o uso da música. Né? Ora, eu acho que todos nós deveríamos ter um bom aprendizado emocional desde a escola. Isso, né? Esse é outro item que desde tem aqui, já eu quero te perguntar, né, assim, como que você vê o papel da educação em relação ao florescimento do ser, né? Principalmente com essa geração que a gente vive aí de jovens que já desde tão jovens
Pessoas trancadas no quarto, jovens deprimidos, jovens tristes, ansiedade, muito burnout. Daqui a pouco eu quero falar sobre o burnout nas organizações, como é que a gente poderia tratar isso do ponto de vista do florescimento, né? Mas especificamente nesse ponto que você trouxe, Luciano, como é que você vê o papel da educação? Você acha que da cultura, da própria cultura nossa, né? Assim, a gente pode se falar em mudanças na educação, quais são elas, para a gente promover nos nossos jovens esse... Claro. Parece que em cada era, né, em cada época, aquela geração de crianças daquela época tem certos benefícios e malefícios próprios da época. Se a gente pegar a história, né? Então, eu vou dar um exemplo. Na minha infância, eu nasci em 65, nasci em São Paulo, capital, mas cresci numa cidade menor, no interior, Botucatu. E lá, eu acho que foi um passo incrível que meu pai foi ser professor de medicina na Unesp de Botucatu. Foi pelo convite, não acho que isso foi só por nós, filhos dele, né? Nós somos 4. Mas casou a coisa, né? Eu ter ido morar em Botucatu na minha infância foi um grande benefício, porque era uma cidade pequena naquela época que me possibilitava ficar na rua, andar de bicicleta, jogar peão com os meninos na rua. Essa coisa de no campinho, chegar sujo em casa e tal. E eu falo, não existia celular naquela época, ninguém estava aí com isso, né? A gente tinha uma coisa de estar outdoor, né? Na rua, no sol, na piscina, no rio, né? Ir para o mato, né? Eu sou muito grato a essa experiência, ela foi muito importante para mim, né? Por outro lado, naquela época, eu acho que a forma de educação dos pais em alguns momentos, eu não posso reclamar muito dos meus pais, tá? Mas eu observava, de um modo geral, que havia uma certa rigidez na educação, né? Um tanto exagerada. Em alguns assuntos que deveriam virar diálogo, não viravam diálogo, viravam só uma ordem, né? Engole aí, isso aí, né? De lá para cá, houve uma inversão nos dois aspectos. Olha o positivo e o negativo de novo. Ó. Você tem aí, hoje, uma sociedade que é menos rígida em alguns aspectos. Eu acho que há mais diálogo, a possibilidade do diálogo existe maior. Por outro lado, o que foi nos roubado foi essa liberdade do espaço social, né? E aí tá todo mundo enfurnado, como você falou, dentro dos quartos, com seus celular, com seu jogo, videogame, né? E a interação pessoal, né? Essa do olho no olho, essa de você... o esporte, a coisa... às vezes fica secundária, né? Então eu acho que a gente precisa talvez olhar para essa história e tentar ir trazendo o melhor de cada época, né? E refazer. O projeto educacional do meu sonho não existe ainda, né? Mas a gente tem que sonhar. Sim, qual é? Diga lá, compartilhe. Eu escrevi num livro chamado Ser ou Não Ser, em 2019, que eu sonho que a educação tenha como central no currículo o tema do autoconhecimento. Sim, adoro. Por quê? Veja, nós hoje vamos para a escola e somos muito, vamos dizer assim, estimulados para conhecer tudo, né? O que eu chamo de tudo? A química, a física, a matemática, a biologia, a língua, né? O português, que eu acho super importante, né? No nosso caso, as línguas estrangeiras também, a geografia, enfim, estudar o mundo, aprender as ciências e o mundo é muito importante. Eu não sou contra isso, eu sou professor, sou formado em letras, como eu disse, né? E passei muitos anos já da minha vida envolvido com educação, de um jeito ou de outro, seja no terceiro setor ou seja no setor corporativo hoje em dia, né? Mas então a educação para mim é muito importante e os saberes são importantes. Mas como é que eu posso conhecer o mundo antes de conhecer a mim mesmo? Né? Para mim essa ideia, que é uma ideia socrática, né, que está lá atrás, na verdade vem antes de Sócrates ainda, porque Heráclito de Éfeso, que foi um pré-socrático, dizia assim, fui em busca de mim mesmo. Para mim foi o primeiro grande filósofo grego a falar sobre o autoconhecimento, né? Isso nunca foi, na verdade, colocado no centro da educação. Acho que nós temos hoje, por causa da psicologia, da neurociência, da filosofia, da antropologia que evoluíram,
Nós temos tantas possibilidades de estimular a pessoa a se conhecer. E nós usamos isso muito pouco nas escolas. Então eu acho que assim, a minha visão educacional é o autoconhecimento no centro e os conhecimentos de vários tipos ao redor. Eu acho que a gente tem que ter bastante arte na educação, mesmo que... mas toda criança vai ser artista? Não, mas a arte, ela é o quê? Ela é o senso estético para a vida. Eu falo que o que a arte, no fundo, tem a ver com o seu olhar para a realidade. Né? A filosofia também provoca um olhar, mas um olhar de compreensão. Sim. E a arte? A arte gera um olhar de sensibilidade. Isso. Né? Então eu acho que cada um de nós deveria ser mais sensível a tudo que está à nossa volta, né? Inclusive a natureza. Existe um aspecto de relação humana com a natureza que acho que é muito mal desenvolvida na educação e deveria ser mais bem trabalhada. Não estou falando só de uma visão ecológica, vamos salvar a natureza. Isso é importante também, mas eu estou dizendo uma coisa que é mais profunda, que é a nossa relação com a natureza. Nossa relação. Eu sou a natureza está em mim, eu não tenho nada no meu organismo que não esteja na natureza. Carl Sagan, né, dizia que nós somos feitos do pó das estrelas. Nós somos tudo isso, né? Mas parece que a gente vive afastado dela. Ou a gente usa a natureza para o nosso benefício, sem entender o que ela conexão, né? Quando eu falo em autoconhecimento, falo em sensibilidade, falo em arte, falo em filosofia, esses são os fundamentos do desenvolvimento da educação. Meu sonho na educação é que, em vez de a gente ficar exigindo notas, a gente desse às crianças projetos, cada vez mais projetos e menos notas. Né? Que em algum momento o adolescente começasse a entender que o desenvolvimento dele precisa estar colocado a serviço da sociedade. Então, o Einstein dizia que os grandes pilares da educação deveriam ser o pensamento livre, você é capaz de pensar por si mesmo, né? Não depender de nenhuma fonte externa, nesse caso, não ficar subjugado a nenhum tipo de instituição, você pensa por si mesmo. Por outro lado, a sensibilidade, né? Mas também o serviço à sociedade. Esses são os pilares da educação, né? Não, nós temos uma educação que é nota, colocar a pessoa para ser o melhor nisso, o melhor naquilo, para ele se destacar, para ele ser o melhor no mercado. E aí a gente começa a criar a sociedade doente, que é uma sociedade que só pensa em comparar. Eu falei, não, isso é uma neurose, um pouco de comparação todo mundo vai ter na vida. Mas eu falo, isso ficar focado nisso é um erro profundo. Né? A sociedade que nós temos hoje, que é uma sociedade agressiva, uma sociedade que a internet mostra isso, é uma panela de pressões, as pessoas se odeiam, né? Ela é... Bem assim. Ela é o reflexo da formação que nós temos. Se tivéssemos uma formação mais voltada, então, quando eu falo arte, eu falo literatura, poesia, artes plásticas, claro, né? Música. Nossa, a música é incrível. Nietzsche dizia, né, que se a música não existisse, a existência humana seria um equívoco. E eu acho que eu também concordo com ele, viu? Então, eu acho que se a gente conseguisse trazer isso com mais força para a educação, né, sem perder também aquelas disciplinas são práticas, né? Uma coisa que também algumas escolas já fazem isso, que é a educação financeira, sabe? Para as pessoas saberem cuidar melhor das próprias finanças. Isso é importante. Saber cuidar da própria alimentação, né? Fazer boas escolhas alimentares. Porque isso é que é essencial na vida. Relacionamentos. Né? Porque senão a gente vai ficar com muita química, muita física, muita biologia, muita matemática e depois não sabe o que fazer com isso. Com isso tudo, né? Porque, claro, aquele sentido que dá para isso tudo depois. Alguns vão trabalhar com isso, né? Tá, tudo bem, o biólogo tem que saber muita biologia, o neurocientista tem que saber muito da neurociência, eu entendo, aí é especialização, né? Mas antes de qualquer especialização, o ser humano deveria estar aberto à vida, entender o sentido da existência, o porquê ele está aqui, quem ele é. O que somos nós, seres humanos? Essa é uma pergunta... O que eu vim fazer aqui? Essa é uma pergunta... Eu acho muito doido, Veronice, que é o seguinte, nesse livro que eu estou te dando de presente, que é Espiritualidade e Potencial Humano... Olha que lindo que eu ganhei de presente hoje. Depois eu vou fazer algumas lives lá do que tem aqui. O primeiro ponto que eu coloco no livro é a nossa ignorância. Ele falou assim, nós não sabemos o porquê de muitas coisas.
Mas se você vai para uma escola, ou mesmo uma universidade, parece que é um pacto silencioso, como se nós soubéssemos, né? Então está todo mundo ali estudando, todo mundo ali aprendendo, todo mundo aprendendo, né? Como se... Tá, mas o que é um ser humano? Não sabemos. Nós temos teses, nós temos ideias. Ideias, né? eu faço uma Ninguém ideia. tem uma palavra final. Por que estamos aqui como estamos, na forma que estamos vivendo o que estamos vivendo? Entendi. Né? Então eu falo que deveria fazer parte também da educação isso que o Einstein chamava de assombro. É um estado de assombro. A pessoa olha e diz assim, uau, no fundo, o fato de eu estar aqui consciente da realidade já é um milagre. Né? Exato. E Né? consciente de mim mesmo. Né? E, puxa, então, cada instante é um instante de surpresa, de mistério. A vida é um mistério. E nós perdemos muito isso. A sociedade hoje só pensa no próximo resultado. Então, a gente perdeu o senso do mistério. Não sei se eu consegui exprimir para você, mas eu acho que a educação teria que ir para esse E eu concordo, eu acho que é por aí caminho. mesmo, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, eu vejo lá muita coisa que você está falando, eu vou ligando os pontinhos, que faz sentido. Qual a né? idade dele? O Davi tem 18 e a Maria tem 15. Então, passou por tudo isso que você trouxe aqui, né? Hoje mesmo meu filho levantou de manhã, mãe, tô tão cansado, eu não quero ir pro cursinho, você deixa eu ficar? Falei, filho, poder ficar você pode, agora avalia se isso não vai te distanciar dos seus objetivos. Ele, então eu vou. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Eu olhei o seu resultado da jornada do autoconhecimento, que é uma ferramenta nossa, né? Que eu fiz. Você respondeu lá a jornada. Essa ferramenta, ela dá alguns indicadores, Veronice, sobre o perfil da pessoa. De novo, o ser humano é sempre um mistério. Nós não sabemos quem é a Veronice. Sim. Né? Nem ela talvez saiba tudo. Nem ela sabe, eu tô nessa busca. Tô exatamente nessa busca. Porém, alguns indicadores de perfil a gente levanta. Uhum. Né? E a gente vê que você é uma pessoa que realmente você é uma educadora, formal ou informalmente, você sempre vai atuar como alguém que faz com que o conhecimento chegue às pessoas, que o estímulo de crescimento aconteça. Tá vendo, gente? Eu sou uma fofa. Isso tá no seu perfil. Outra coisa é que você é muito entusiasmada, então você traz essa energia enorme, né? Onde as pessoas estão, dá para sentir isso em você. Você é amorosa, empática, então é alguém que você trilha o mundo, porque tem pessoas que abrem seus caminhos no mundo usando mais a cabeça, usando mais o racional. Você usa mais a energia e o sentimento. O sentimento abre em seu caminho. Depois é que virá a sua reflexão mais racional. Mas a sua abertura é sentimental para o mundo. Isso está aqui no relatório. Né? E você é líder. Você tem essa... o líder quem é? Aquele que influencia outras pessoas. Isso que você está fazendo aqui é liderança. Isso, né? que bom. Então, bom, tem muito mais aqui. Estou feliz com o meu resultado, né? Foi uma pergunta para você. Apareceu aqui inteligência musical em primeiro lugar. Adoro música. Me fala um pouco da sua relação com a música. Adoro cantar. A música, ela exerce um poder fascinante sobre mim. Então, quando você falou lá, né, do dia que amanheci blue, mas eu ouvi uma música, eu consegui mudar, a música também tem esse poder sobre mim, né? E eu fiz aula de canto durante muitos anos, durante mais de 10 anos eu fiz aula de canto, participei ativamente de um coral. Olha. A gente fazia várias apresentações no Natal, eu tinha várias apresentações. Mas a música, para mim, ela é o meu momento de conexão com a minha espiritualidade. É um canal por onde o divino, por onde o sagrado me adentra. Sabe, assim, é o meu momento de flow. Que você trouxe. Adoro essa sua fala. É o meu momento Deixa eu falar. Flow. A gente não falou muito de espiritualidade ainda, mas assim, olha, eu acho que eu respeito as religiões. Sim, já vamos falar sobre esse tema. Numa sociedade democrática é muito importante o respeito à crença. Né? As pessoas devem ser livres de escolher o caminho que quiserem. Porém, eu sou mais atraído pelo assunto da espiritualidade do que pela religião. Porque a religião geralmente é institucional. Sim. E eu falo que espiritualidade é a sua experiência. Então, quando você falou da música e como isso tem a ver com espiritualidade, eu acho lindo isso. Né? Porque nós somos templos. Sim. Né? Eu acho que cada um de nós deveria se ver como uma espécie de templo. O que é o sagrado? O sagrado é tudo. Né? O corpo pode ser sagrado. Sim, com certeza. O abraço pode ser sagrado, né? O beijo é sagrado. Essa relação com a poesia, com a música, né? Que
faz você enxergar tudo com uma nova coloração. Sim. Você está ouvindo engraçado, você começa a ouvir uma música e parece que de repente tudo que você está vendo à sua volta ganha uma nova... ela tem esse poder. Isso é espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade é o que desperta em você. Eu adoro. Não numa crença específica, não numa cartilha específica. Mas aquilo que acontece em você. Exato, você traduziu exatamente o que eu também entendo que é a espiritualidade. Luciano, assim, eu acho que nós vamos ter que fazer a entrevista parte 2. Podemos porque fazer. Tem tanto... Não, eu estou maravilhada aqui. É um assunto que eu adoro, como eu te disse, assim, eu tenho ido para as redes para me dedicar a falar. Porque, assim, são coisas tão simples que esse olhar para dentro de nós, né, E às vezes as pessoas têm, quando a gente fala em autoconhecimento, em plenitude, em florescimento, parece que está tão distante, mas não está, tá tão aqui pertinho, né? Então acho que vai ter que ter a entrevista parte 2 para a gente falar mais coisas sobre isso. Fique à vontade. A gente está caminhando para o nosso final, mas antes de terminar, ainda quero fazer uma última pergunta para você, que a gente passou aqui um pouquinho pela espiritualidade, sobre o pilar da educação, né? Sobre as estratégias de olhar para dentro de si, mas tem um outro pilar também que eu acho que é muito importante, a gente não pode terminar essa entrevista sem falar nisso, que é as organizações, a plenitude, o florescimento do ser nas organizações. Então, como que você entende que as organizações podem atuar para promover o florescimento do potencial humano? Eu acho que não só é um dever das organizações, mas acho que é uma necessidade delas. Vou explicar. Eu tenho formado líderes, né? Eu trabalho na formação de líderes, né? E muitas vezes, quando vai formar o líder, a gente tem que pensar em resultados organizacionais, né? Claro, é óbvio, né? Mas quanto mais o tempo passa, mais as organizações precisam de pessoas criativas, que tenham um senso de protagonismo, que sejam verdadeiras, né? Nós estamos vendo aí, tem vários estudos mostrando que a cultura de não ter clareza, de não ter segurança psicológica, as pessoas não poderem dizer o que pensam dentro das organizações, atrapalha os resultados. Quando você não pode ter discussões abertas, verdadeiras, né, e não violentas, ou seja, em que as pessoas se sintam seguras em dizer o que pensam, você acaba não melhorando, não aperfeiçoando, não levando os resultados ao seu melhor estado, né? Nenhuma inteligência artificial, nenhum tipo de tecnologia vai substituir nas organizações essa questão das relações humanas terem cada vez maior qualidade. Então, eu falo que a liderança, quanto mais entra a tecnologia, mais a liderança tem que focar no aspecto humano. Sim. Porque é aí que vai ser o diferencial das organizações. Quando eu falo em diferencial, não estou falando que é aquela que vai ter faturamento exponencial. Eu falo, pode ser que sim, pode ser que não, mas o diferencial aí é o ambiente. Que ambiente você consegue criar dentro de uma organização? Né? É um ambiente tóxico, um ambiente em que as pessoas estão sempre se machucando, se ferindo, e onde os trabalhadores não se entregam de verdade, bate o ponto e depois fica esperando para sair de novo. Nunca fazem nada de corpo e alma, né? Então, por quê? Porque eu falo que é uma troca de baixo nível. Troca de baixo nível é assim, ó, a organização te dá o salário e você dá o seu tempo, né? Tá. Qual o resultado disso? Baixo desempenho. Né? É preciso muito mais do que isso. A gente quer que o colaborador dê a sua inteligência, a sua criatividade, o seu empenho, né? a sua vontade de aprender a trabalhar em equipe, em respeitar o outro. Quase que uma transformação. O trabalho hoje requer isso, uma espécie de mergulho completo. Também é uma forma de vida plena. Sim, se entregar ao trabalho. Mas é preciso que a organização dê como, vamos dizer assim, contraponto disso, a criação desse tipo de ambiente onde isso é possível. As pessoas, eu acho que as pessoas têm que ser felizes no trabalho. Sim. Isso significa dar tudo certo? Não. Não, né? Vai sempre atingir tudo direitinho? Não é isso. Felicidade não é resultado. Felicidade é ambiente. Sim, ok. Então, precisamos levar as organizações a capacidade, e aí entra na formação dos líderes, de como criar esse tipo de ambiente saudável, tá? Do ponto de vista do trabalho. Onde haja menos burnout. Você mesmo disse que ia me perguntar sobre isso. O burnout é um símbolo dos erros, dos equívocos do sistema trabalhista atual. Ele ainda não evoluiu o suficiente. Ele tá em evolução. O sistema trabalhista está evoluindo.
Se a gente pegar, vou dar um resumo no tempo aqui, olha, para deixar claro de uma maneira sintética o meu pensamento nessa área. No século XIX, Veronice, o pessoal, talvez que não gosta tanto de história, vai achar que isso faz muito tempo. Não faz tanto tempo assim, é o tempo do meu bisavô, século XIX, né, vamos dizer, a segunda metade do século XIX, 1850 a 1900. Nesse período, nós ainda tínhamos escravidão. Não só no Brasil, mas o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir. Né? Nós ainda tínhamos. Poxa, isso fazia parte da realidade. E é do tempo do meu bisavô, não é tanto tempo atrás. Graças a Deus isso acabou, porque, lógico, é absurdo. Hoje a gente olhando para trás, a gente fala, é absurdo, mas naquela época tinha gente preocupada que a economia não ia resistir. Com o fim, imagina, né? E a economia só melhorou de lá para cá. São os mitos na cabeça das pessoas, né? Bom, isso foi o século XIX. Eu falo que o grande pepino, vou usar essa expressão, que tinha que ser resolvido no ambiente trabalhista no século XIX, era esse, acabar com esse negócio, né? No século XX, nós já tivemos o quê? Vamos pegar o século XX agora como um segundo momento. Nós tivemos um século bem conturbado em busca de um certo equilíbrio nas relações trabalhistas, uma espécie de criação de limites através da lei. Então foi o século da legislação trabalhista. Aqui no Brasil, por exemplo, na época de Getúlio Vargas, né, que foi, viveu ali até 55, né, 54, né, ele foi o criador da CLT no Brasil, que até hoje está aí. Sofreu mudanças, mas até hoje está aí. Então, essa era a ideia do século XX. É preciso dar condições, através de legislação, para que haja horário limite, ninguém pode trabalhar dia e noite, final de semana, né? Saúde no trabalho, segurança no trabalho. As questões de segurança evoluíram muito. Quem estuda o assunto, no século XX, principalmente de 1970 para cá, houve uma evolução maravilhosa na questão da segurança do trabalho. Então vamos dizer que o hardware dessas relações foi resolvido, ou pelo menos em parte avançou muito no século XX. Século XIX ainda estava naquela situação em que até a escravatura era permitida. No século XX, essa evolução nas relações trabalhistas. E o século XXI? Qual é o grande desafio central do século XXI? Eu falo que agora nós estamos num momento, até a tecnologia permite, que a gente comece a discutir um assunto muito elevado, muito diferente, muito superior a tudo isso, que é o quê? Como é que as pessoas, inclusive as novas gerações, podem se sentir realizados através do trabalho? Então não é só uma questão de ter segurança ou saúde no trabalho, mas é que o trabalho seja uma alavanca para que você se torne quem você pode ser. Exato. Que ele seja uma espécie de meio para o desenvolvimento das pessoas. Né? As empresas têm muito a ganhar com isso, porque lógico que quando as pessoas crescem e se desenvolvem, se realizam no trabalho, elas entregam resultados. Com certeza. As empresas querem resultados. Eu só não acho que os resultados sejam sustentáveis se a gente não olhar para esse lado humano. Para esse lado, né? Se você dizer, não, eu quero o resultado, mas dane-se como as pessoas estão se sentindo, isso não é mais sustentável. Eu digo para os empresários que ainda não acordaram que isso não tem futuro. O futuro é um casamento entre as necessidades de como as pessoas se sentem e os resultados que as empresas querem e podem entregar. Se essas duas coisas se casarem, nós teremos no século XXI também uma resolução como tivemos nos séculos anteriores, uma evolução das relações trabalhistas. Ai, gente, que lindo. Não, e assim, Luciano, nós já vou deixar o convite aqui, porque tem que ter a parte 2. Tá bom. Porque a gente está chegando aqui no final, mas tem muita coisa para ser falada. Muita coisa para ser compartilhada, para ser inspirada, né? Tá bom. E mais uma vez eu quero agradecer o carinho com que você veio. Assim, você falou do meu entusiasmo, mas você também, né? Gente, eu também tenho essa força. Que força, né? Para a gente falar. E assim, a energia tá muito boa, eu gosto. Mas você me deixou muito à vontade, Veronice. Você me fez me sentir em casa, então lógico que eu acabei me abrindo. Você vê que eu não usei muito filtro aqui, não. Pois e foi tão bom, porque eu nem a minha colinha aqui, o meu roteiro, nem precisou. Foi natural. Mas eu quero já deixar o convite para a gente voltar a falar. Claro. Vamos fragmentar aí alguns temas e nós vamos voltar a falar, porque é muito importante. É um assunto muito relevante, né? E como você trouxe, nós, enquanto cidadãos do mundo, nós, enquanto pais, enquanto professores, enquanto empresários, enquanto gestores, enquanto líderes, né?
Gente, isso está tudo conectado, a gente precisa passar por esse despertar, né? E falar assim de forma tão gostosa do jeito que você trouxe, assim, fez a coisa parecer tão simples assim, né? Porque às vezes a gente vai estudar tantos livros, você lê aquela quantidade de conteúdo, não, isso aqui não é para mim. Mas você conseguiu trazer e colocar isso aqui de uma forma muito, muito, muito simples mesmo, assim, muito real e simples, que a gente pode aplicar, né, na nossa vida. Então é isso. Eu gosto muito da ideia da simplicidade, Veronice. O meu livro Sim, outro livro que eu ganhei 2017 que de você leu 2017, se chama A Segunda Simplicidade. ó, né? A Segunda Quem Simplicidade. sabe na próxima entrevista a gente explica A o gente que é a Segunda explica Simplicidade. isso, eu adorei, inclusive usei como referência na escrita do meu livro também. Legal. Então é isso, Luciano. Obrigado pelo convite novamente. Conte com a nossa Ah, parceria. Amém, que bom. Gente, é isso. Olha aqui, falei que hoje ia ser um papo muito reflexivo, um papo transformador. Olha quantos insights valiosos o Luciano compartilhou aqui conosco, né? E assim, nossa, eu tô levando muitas coisas. Eu acho bom porque eu já fiz o meu perfil, já ganhei muitos insights aqui para eu trazer para minha vida. E é esse é meu propósito. Eu sigo por aqui em busca de mais conteúdos que possam fazer você se despertar para o seu florescimento, despertar para a espiritualidade, para o autoconhecimento, porque a coletividade, ela passa pela nossa transformação individual, não é? Cada um de nós sendo autêntico, né, sendo você mesmo, Isso. possibilita depois, vamos dizer assim, uma integração poderosíssima, né? Exato. Porque em vez de você amalgamar as pessoas como se elas fossem iguais, não, você vai ter uma explosão criativa porque nós somos diferentes. Sim, olha que delícia. Vamos terminar com esse insight aí do Luciano, tá bom? Então é isso. Um beijo na alma e até a próxima.